Você vai assistir agora Hora da Verdade. Desnecessário e redundante dizer: o câncer é uma doença que afeta não apenas o paciente, mas a família, parentes e amigos. Desnecessário e redundante dizer: o câncer é uma doença que atinge o paciente em todos os aspectos: físico, psicológico, espiritual, emocional e financeiro. Desnecessário e redundante dizer que o Unacom em Poços faz um trabalho essencial, digno e valoroso, resultado do esforço de pessoas que lá trabalham e de muitos voluntários, incluindo a ação social importantíssima desenvolvida pelo Grupo de Apoio e Assistência ao Paciente Oncológico, GAAPO, que é tema hoje do Hora da Verdade, né? Desnecessário também e redundante dizer que o Hospital do Câncer ou o Centro de Atendimento Avançado de Saúde, Oncologia e Nefrologia, o CETAS, com obras em andamento, será também fundamental para todos os pacientes e para o sistema de saúde de Poços. Tudo isso é verdade. Contudo, pacientes, notadamente idosos, muitas vezes aguardam ali no Unacom por cerca de horas para receberem o tratamento, o que é desnecessário e redundante dizer, desumano, desgastante e certamente impacta o tratamento e a possibilidade de recuperação. Enfim, desnecessário e redundante dizer, mas é preciso se fazer algo urgente para melhorar o atendimento aos pacientes do Unacom. Muito boa noite para você, estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade nessa segunda-feira, ao vivo em cores, para todo o Brasil, para todo mundo via internet, tvpox.com.br. O prazer, o privilégio da sua companhia, hoje um tema fundamental de importância para todos nós, né? Porque hoje, vamos falar a verdade, hoje é muito difícil você encontrar alguém que não tenha na família ou na proximidade, ou passou ou está passando pelo problema, pela situação do câncer, que é uma doença que, graças a Deus e graças ao desenvolvimento da medicina, de toda a tecnologia, aos voluntários, enfim, é um trabalho conjunto de muita gente, né? O câncer tem sido desmistificado no sentido de ser uma doença letal, e isso é muito importante, porque muitas vezes quando a gente recebe a notícia, eu que já tive câncer, a nossa entrevistada que já eu vou trazer, você até já sabe, também já passou por essa situação, enfim, nós somos testemunhas de que é possível e acontece cada vez mais as pessoas se curarem do câncer, ok? Então, a mensagem é sempre positiva quando a gente fala do câncer, porque é claro que é uma doença ainda muito temida por todos e quando você recebe o diagnóstico, a gente sabe, não é fácil. Mas a gente vai falar sobre isso, sobre a situação que eu apresentei aí também no editorial, com a Cláudia Rocha, Cláudia Regina Rocha, que está aqui, é presidente do GAAPO. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, William. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui e reencontrar você. Boa noite a todo mundo aí que nos assiste. Eu vou começar, depois a gente comenta até sobre o editorial que eu levantei, inclusive postei no meu Facebook, porque verdadeiramente a gente sempre busca como jornalista a melhoria de todas as situações. Então, quando você observa alguma situação, você coloca, você posiciona para que a sociedade de alguma maneira se movimente para melhorar e eu sei que todo mundo trabalha para isso e a gente vai falar sobre isso. Mas eu queria saber, eu acho que muita gente não sabe da própria situação sua, né? Eu tive câncer em 2002, né? E eu queria que você contasse um pouco da sua história para a gente entender um pouco até o momento que você resolveu aí montar o GAAPO. Como é que foi a sua história com o câncer? Eu não tenho nenhum caso de câncer na família, nunca tinha convivido de perto com alguém que tivesse tido câncer, embora a minha família seja bem grande, né? Minha mãe tem muitos irmãos, muitos sobrinhos, né? Você tem mãe viva, graças a Deus? Tenho, mãe, pai, tudo. Oh, que beleza, todo graças mundo. a Deus. E aí, em 2011, eu palpei um nódulo de mama e rapidamente fiz a biópsia e tive o diagnóstico do câncer de mama e consegui ser operada muito rápido. Não era um câncer que estava em estágio inicial, então na mama ele já tinha 5 centímetros, já tinha saído da mama e já estava na axila, onde tinha um nódulo de 6 centímetros.
E é de um câncer que costuma ser bem agressivo, que chama carcinoma ductal invasivo triplo negativo, né? Então tem nome e sobrenome. Entendi. E é um câncer que atinge mulheres jovens, né? Muito comumente ele está associado à mutação genética, é o mesmo tipo de câncer que acometeu as mulheres da família da Angelina Jolie, aquela atriz que até fez a retirada das mamas de forma Preventiva, né? preventiva, tirou o útero, os ovários, né? Porque a mãe, a tia dela tinham morrido de câncer. Mas eu também não tenho a mutação. E aí eu tive câncer, fiz o tratamento, eu fiz cirurgia, fiz quimioterapia, fiz radioterapia, né? E aí depois que eu passei por isso tudo, né? E muito eu vou vendo hoje. Então, assim, era muito difícil para mim. Então, eu procurei viver um dia de cada vez. Porque já era tão difícil aquele dia, que se eu fosse pirar porque estava acontecendo, que supostamente poderia acontecer no outro dia, eu não ia dar conta. Então, eu fui vivendo um dia de cada vez. Confesso que muitas das vezes eu não acreditava que eu ia ficar bem. Muitas vezes. Mas eu tive muito apoio também, de família, amigos, né? Você já era casada? Já era. Eu tinha um filho de 9 anos na época. Já tinha um filho de 9 anos. E aí, a coisa que eu mais pensava era no meu filho, né? Com certeza. E aí, depois que eu acabei o tratamento, que eu fiquei bem, né? Ainda meio desconfiada, né? Até quando, né? Várias pessoas começaram a me chamar para conversar com outras pessoas que estavam passando pelo tratamento. Nossa, você já fez o tratamento, você pode conversar com fulano, você pode conversar com ciclano. E assim eu comecei a falar com várias pessoas. Então, assim, uma colega de turma da faculdade, teve um linfoma não Hodgkin, a Diana, que mora em Guaxupé, então ela vinha para cá fazer radioterapia, e aí a gente acabava se encontrando. Aí passou o tempo, umas outras pessoas, até que eu me deparei com a Elisa, que tinha sido minha colega de faculdade, que era a esposa do Rogério, do Gero. Não sei se você Sim, sabe, acompanho. né? E a Elisa foi minha colega de faculdade Gero também. que está na área nossa, né? De cinegrafia, de vídeos, né? Gente muito boa. Sim. E a Elisa tinha sido minha colega de faculdade, né? Lá da veterinária. E aí eu acompanhei muito de perto o caso da Elisa, muito de perto a mãe da Elisa, a Guga, que tinha essa filha única, né? Que foi uma mãe solo, que só tinha essa filha e era muito ligada a ela. E aquela história da Elisa, aquilo mexeu muito comigo. E eu sempre ficava pensando, nossa, eu precisava ajudar mais, né? Eu tô conseguindo fazer isso para as pessoas que estão ao meu redor, mas isso era muito pouco. E aí, isso foi 2013, mais ou menos, da Elisa. Aí, em 2016, eu conheci uma menina chamada Suzy, que é irmã de uma maquiadora que eu conheci na internet, assim, nada muito próximo. E eu tinha um curso de maquiagem e eu gostava. Eu falei pra ela assim, eu tô querendo fazer esse curso, você vai? Ela falou, não vou, a minha irmã tá com câncer, minha irmã de 24 anos, ela tá com câncer de mama. Aí eu falei, você sabe que eu tive câncer de mama? Porque aí, né, já fazia alguns anos. Ela falou, não. Aí eu falei, eu tive. E ela é acho que é Cachoeira de Minas, que é do lado de Pouso Alegre. Aí eu falei, vou aí conversar com a sua irmã. Saí daqui e fui lá conversar com a irmã dela. E a irmã dela tava acabando a veterinária, tinha 24 anos. Então, e tinha o mesmo tipo de câncer que eu tive. Então, era uma história meio parecida, assim. Ela era bem mais jovem que eu, né? Que eu tinha 34 e ela tinha 24. Mas também não tinha casa na família, enfim. E aí eu fui, conversei com essa menina, levei uns lenços que eram meus, doei pra ela. E isso foi no começo do ano de 16. Aí, em abril de 16, a irmã dela me ligou, falou, Cláudia, a Suzy tinha um casamento pra ir e não queria ir. Porque você olha no espelho e você não se reconhece. E aí você fica assim, mas eu não vou não, por que eu vou sair na rua, né? E aí ela falou, só que eu fiz uma maquiagem nela e ela tá muito bonita. E ela falou que ela olhou no espelho e pela primeira vez ela se reconheceu. E ela pensou, eu ainda tô aqui, eu vou ficar bem. E era exatamente o que ressoava na minha cabeça. Eu olhava no espelho e eu falava, essa não sou eu não tô mais aqui, eu não vou mais voltar a ser o que eu era. Né, fisicamente falando, né? E isso é desesperador. Sim.
E aí, quando ela falou exatamente as palavras que ressoavam no meu ouvido, né? Eu falei, gente, eu queria muito que alguém tivesse feito isso por mim, que era uma maquiagem, né? Então, e que fez muita diferença para a irmã dela. E ela mandou uma foto, ela estava com um lenço que eu tinha doado, né? E foi toda feliz pro casamento. E aí eu falei, mas eu posso fazer por alguém, né? Então, eu já gostava de maquiagem, tinha vários amigos na cidade maquiadores. Aí fui, bati lá na porta do Maurinho, no Boticário, e falei, olha, eu tô querendo fazer um evento para mulher com câncer que envolva maquiagem para melhorar a autoestima e foto, que eu queria registrar aquele momento. Era só o que eu sabia. Aí ele falou, não, tem uma maletinha aqui, te empresto. Aí eu falei, então vou organizar isso para Outubro Rosa, né? Mas muito sem saber o que era. Eu não tinha recurso financeiro, nem expertise para fazer isso. Mas as coisas foram tão naturais, tão... eu acho, vindas de Deus mesmo, assim, que foram brotando. O universo foi conspirando a favor, né? Então, assim, aí, mas na minha cabeça eu ia fazer um evento para 30 mulheres. Aí eu cheguei no CACOM, naquela época atendiam muitas cidades. Quando eu cheguei, falei para a moça, assim, que era a enfermeira-chefe lá. Falei, olha, eu tenho um evento, sou fulana, né, eu tenho uma ideia de fazer um evento aqui na cidade de Outubro Rosa e eu queria poder convidar as pessoas que estão aqui, eu posso? Aí ela falou para mim assim, para quantas pessoas? Eu falei, para 30. Ela falou assim, bem, olha quantas pessoas tem aqui. Se eu fazer um negócio para menos de 100, nem abre a boca aqui. Meu Deus. Eu fiquei chocada, virei as costas, fui embora, né? Chorando, liguei para minha amiga e falei, olha, não vai dar certo. Porque ela falou que eu tenho que fazer para 100 pessoas, realmente tem muita gente lá. E eu tenho com menor condição de fazer um evento para 100 pessoas. Isso, que ano que era? Só pra 2016. Gente... 2016. Aí a minha amiga, ela falou para mim que eu não vou ter voluntário e que não vai dar certo. Aí a minha amiga falou assim, vai sim, vai. E a minha amiga é professora da PUC, de veterinária. Ela falou assim, não que é um curso exclusivo que você fez, né? Que é o curso que eu fiz, ela foi minha professora, inclusive. Aí ela falou assim, vai fazer sim. E se não tiver nenhum voluntário, eu vou obrigar os meus alunos aí nesse dia tudo trabalhar lá. Pode fazer. Aí eu voltei lá pro Maurinho e falei, Maurinho, você tá lembrado daquela maletinha de maquiagem? Acho que não vai dar mais. Ele falou, não, eu te arrumo quanto você precisar. Aí eu voltei no cara que eu tinha pedido coisa por café. E falei, então, eu ia fazer um café para 30, mas agora é 100. Não, eu te dou. Aí todas as portas foram abrindo. Eu não tinha nem lugar para fazer. Aí o pessoal do Hotel Minas Gerais, a Dani e o Dani, cederam para a gente fazer lá. E a gente fez um evento maravilhoso, em outubro de 16. Esse ano nós vamos completar o 10º evento. Partindo aí para comemoração em 2026 de 10 anos do GAP. Que né? vai ser em outubro? Outubro. É sempre na primeira segunda-feira do mês de outubro. E aí eu fui arrecadar brinde, que eu falei, vou fazer um sorteio lá para elas, né? Pensei que eu ia arrecadar, sei lá, uns 40 brindes. Eu arrecadei quase 300 brindes. E aí fiz foto com um fotógrafo profissional e fiz um monte de coisa. E falei, quem sabe um dia eu faço exposição com essas fotos aí, né? As coisas vinham aqui na minha cabeça, mas eu guardava. Aí saí do evento, né, assim, feliz, assim, que tinha dado tudo certo. Tava no caminho, eu lembro que a caminhonete lotada de coisa. Aí tocou meu celular. Olha, aqui é do shopping. Nós ficamos sabendo que você fez um evento para paciente oncológico e a gente queria fazer uma exposição aqui. Você não tem foto? Aí eu falei, tenho, mas vocês têm verba para imprimir? Não, não tem. E aí eu consegui patrocínio no CIOP, lá com o Dr. Tobias, que é patrocinador até hoje dos nossos eventos. E a gente fez a primeira exposição. Então foi tudo muito natural, muito orquestrado, sabe? E aí deu super certo. Só que aí eu falei, gente, mas eu não posso guardar essas coisas aqui tudo e voltar só no outro Outubro Rosa. Tá cheio de coisa que precisa fazer. Porque lá sempre teve uma equipe multidisciplinar muito eficiente, mas um número gigante de pessoas para ser atendido e que ninguém tem tempo de, sei lá, de ir lá cantar uma música, entendeu? Eu falei, eu quero fazer ações que humanizem essa sala de espera. E aí comecei a levar coral, comecei a levar Papai Noel, né? Acompanhar o Papai Noel lá, aí fazia bingo, porque aquele monte de prenda que sobrou, eu fiz Outubro Rosa de lá, fiz Novembro Azul de lá, ainda sobrou pro Natal, que a gente ainda fez sorteio. E aí eu lembro que no começo de 2017 eu sentei lá no CACOM e fiz toda uma programação para os eventos do ano. Então, o que a gente ia fazer no Dia das Mães, o que a gente ia fazer no Dia dos Pais. E aí passei a levar os meninos da barbearia moderna para cortar o cabelo dos homens, em ações alusivas ao Dia do Homem, né, ao Dia dos Pais. E fui buscando parcerias pela cidade, né. Naquela época não tinha ninguém que entregava peruca aqui em Poço.
a Rapunzel Solidária já arrecadava com a Michele, mas ninguém entregava aqui presencialmente. E aí eu e a Ana Paula Sandri, esposa do Nelsinho, filha do Luiz Zenum, né? A gente ia todo dia no Cacom com 2 bolsas, 2 ecobag, cheia de peruca e um espelhinho daquele de moldura laranja da casa da avó, sabe? E aí as mulheres iam no banheiro, tiravam o lenço, punha a peruca e vinha ver o espelhinho aqui fora, porque lá não tinha espelho. E a gente fez isso um bom tempo. Até que eu falei, Ana, não dá, preciso de mais. A gente precisa se constituir enquanto CNPJ, precisa do negócio ser sério. Não dá para nós duas ficar vindo aqui com essa sacolinha só. E aí, naquela época a gente chamava União Rosa, que é o nome do evento do Outubro Rosa. E eu falei, esse nome não dá para continuar, a gente precisa fazer coisa para os homens que também precisam de apoio. E esse nome remete muito ao universo feminino, né? E aí eu fiquei, que nome eu ponho, que nome eu ponho, que nome eu ponho. E aí eu lembrei que eu chegava todo dia lá e falava assim, ó, bom dia, meu nome é Cláudia, eu sou do União Rosa, Grupo de Assistência e Apoio a Paciente Oncológico. Aí eu falei, eu já falo GAPO todo dia, é isso aqui que vai ser. Entendi. E assim surgiu o nome GAPO, que é estranho, né, o primeiro momento, mas eu falei, aos poucos as pessoas vão se acomodando. Para quem não sabe, a nossa razão social, na verdade, na época, isso é uma historinha engraçada. A gente fez uma consulta, né, se a gente poderia ter o nome GAPO, né, fez uma consulta lá no cartório, enfim. A minha contadora falou, pode fazer. A gente fez um jantar de lançamento do GAPO aqui no Olívia, né, que foi tudo arrecadado. Tinha os chefes da cidade, tudo lavando louça, todo mundo trabalhou, mas assim, uma coisa linda. Pra gente arrecadar dinheiro para abrir a primeira casa. E a gente arrecadou R$6.000, dava para pagar 6 meses de aluguel, né? Que era só o que a gente tinha também, não tinha dinheiro para pagar água, luz, nada. Aí a gente lançou o GAPO. Passou 2 semanas, veio uma notícia do cartório que tinha aparecido já um nome GAPO em Juiz de Fora. E que a gente não podia ter nome GAPO no CNPJ. Eu falei, e agora o que eu faço? Eu já até lancei o negócio. E aí, no nosso CNPJ, GAPO ficou nosso nome fantasia. Ele consta do nosso CNPJ, mas com o nome fantasia. O nome do GAPO na razão social é Oncopostos, que é até muito mais claro, né? Se você falar Oncopostos, todo mundo vai entender que é algo ligado à oncologia, né? Mas enfim, quem sabe num outro momento a gente faz um rebrand aí e se transforma até um pouco mineiro, né? Você falou Oncovô, não, Oncopostos. Oncopostos. Cláudia, é muito interessante, muito importante essa sua trajetória, porque a gente cai naquela velha história de dizer que você, do limão, fez uma limonada e inclusive não só para si, né? Você distribuiu essas jarras de limonada para muita gente e até hoje isso acontece, né? O que é de fundamental importância. Agora, é claro que tem muita gente que está assistindo esse programa, está passando pelo problema, as pessoas que estão em casa, enfim. Eu queria que você, que já passou pelo problema, pudesse dizer assim, como é que você conseguiu trabalhar, porque você disse aí que você viveu um dia de cada vez e que foi muito importante. Você, quando hoje, claro, no seu cotidiano, no seu dia a dia, você enfrenta com certeza muitas pessoas que estão passando pelo mesmo problema, pela mesma situação. O que você diz para essas pessoas que estão começando a passar pela doença? Porque qual o primeiro impacto, como é que você tratou isso para a gente entender que o seu caso é um caso similar a muita gente e pode até ajudar as pessoas, que é o seu intuito, né? Sim, com certeza. Na verdade, é a minha missão de vida, né? Se tornou o meu propósito de estar aqui. Depois disso, eu fiz psicologia, né? E hoje eu fiz psico-oncologia, então eu sou uma psicóloga especialista em oncologia, para que eu tivesse uma bagagem técnica para lidar com esse assunto e não ser só uma pessoa leiga, né? E no consultório, no GAPO, né, a gente procura acolher as pessoas, né? Porque eu acho que muitas das vezes a gente fica assim, nossa, meu amigo está com câncer, o que eu falo para ele, né? Eu não tenho uma resposta pronta, mágica, que vai trazer conforto ao seu familiar, ao seu amigo. Mas eu acho que é se mostrar disponível para o outro, sabe? Eu estou falando isso de um encontro de um querido seu que está passando por esse momento, ou por qualquer outro problema. A gente se mostrar disponível para o outro é não cair no senso comum de falar, vai passar, não é nada, nosso fulano teve também. Não, porque
o sofrimento ele é individual. Então, mesmo que eu tenha um tipo de câncer, vamos dizer assim, com alta chance de cura, né, e que grande chance de eu ficar bem, aquilo é meu e aquela dor é minha. E eu que sei que tanto que ela dói. Né? Mas aí, quando a gente fala do paciente em si, eu acho que a primeira coisa é não se desesperar, assim, porque, infelizmente, muitas das vezes a gente vê casos de pessoas que se desesperam mesmo, que não sabem que rumo tomar, né? Acham que tá tudo perdido e não tá, gente, não tá. A medicina evoluiu muito, a gente hoje consegue ótimos resultados no tratamento oncológico. A gente ainda tem muitos casos que são bem difíceis, né? Mas acho que a gente caminha muito assim, eu não falo nem com direção à cura, mas eu falo com direção a um medicamento de controle, sabe? Vamos falar desses casos onde a gente tem metástases, né? Eu conheço muitas pessoas hoje que fazem tratamento oncológico há muitos anos, inclusive há mais de 10 anos, para metástases, que levam uma vida relativamente normal. Então, assim, como uma pressão alta, uma diabetes, né? Se você tem uma pressão alta e não toma um remédio, você vai morrer também. Então, é isso. E isso é possibilitar qualidade de vida, né? Não só uma vida mais longa, mas com qualidade. Então, assim, não se desespere, não fique buscando informação no Google, que é um péssimo lugar. Se você quer buscar informação de qualidade, busque o site do INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, ou do Oncoguia, que é uma instituição séria e que tem informações de qualidade, né? No nosso Instagram também a gente tem bastante coisa, todo dia tem post lá falando. Para além disso, o GAAPO, para quem é de Poços principalmente, é uma casa que muitas vezes a gente fala, é uma casa de apoio ao paciente oncológico, e quem nunca foi lá pode pensar que é um lugar triste, né? Não é nada disso, gente. Lá é um lugar onde a gente se reconhece, sabe? Um lugar que você olha e tem vários dos seus pares ao seu redor, e isso é muito bom, porque você consegue dar as mãos para outras pessoas. E eu acho também que se eu pudesse dar um conselho, porque, de novo, não tem uma regra que é boa para todo mundo, né? Mas eu acho que compartilhar da sua dor com alguém, se você tiver a possibilidade de compartilhar isso, desse momento, com alguém que é próximo a você e que verdadeiramente gosta de você, com certeza o seu caminho vai ficar mais fácil. Assino embaixo tudo que a Cláudia está dizendo, até porque passei pela mesma situação. Claro que, conforme ela mesmo disse, né, a gente não tem fórmula, não tem nada que seja um passe de mágica. Por tudo que ela passou e eu passei, a gente sabe assim um pouco, cada um dentro das suas possibilidades, das suas limitações, da sua compreensão, passa diferentemente. Mas tem umas coisas que a Cláudia falou que eu assino embaixo, que é não se desesperar. Só estou reforçando o que ela fala, porque é muito importante o que ela disse aí. Não se desesperar, não procurar informações no Google, procurar informações que estão ali fidedignas, né? Acreditar sempre, porque é importante viver o dia a dia, que é o que ela disse também. E eu vou acrescentar alguma coisa que para mim foi importante, claro, que eu acho que é quando as pessoas me perguntam, eu digo assim, olha, uma das coisas que eu fiz foi fazer novos projetos. Foi o momento que eu fiz mais projetos, foi quando eu estava com câncer. Porque na época eu não era casado, eu falei, não, eu preciso casar, eu preciso construir uma casa, e fui em direção a isso. Então, muito mais do que ficar pensando na doença, é pensar na vida, né? Uhum. Que eu acho que é um dos caminhos, né? Muitas pessoas, quando tem um diagnóstico de uma doença oncológica, né? É como se a vida parasse, sabe? Tudo agora é depois do tratamento. Eu falo, não, mas por que depois do tratamento? Você pode fazer uma viagem. Óbvio que você não vai fazer uma viagem para o exterior, num lugar longe, mas você pode ir um fim de semana em Águas da Prata? Não pode? Sentar lá na praça, comer um pastel? Você pode. Então, você pode ir no parque municipal fazer um piquenique, por exemplo, né? Continuar construindo memórias, porque uma das coisas que eu me lembro muito, quando eu descobri que eu estava doente e que eu estava fazendo tratamento, as coisas que mais me vinham à cabeça não era o monte de sapato que eu tinha no armário, não era o monte de roupa que eu tinha, o que me vinha à cabeça eram os momentos bons que eu tinha passado com a minha família. Então, assim,
Ai, nossa, me lembro daquela viagem que a gente estava junto. Eu lembrava do som das risadas da gente junto, sabe? Com os amigos, com a família. Então, assim, de uma urgência de comemorar a vida é fundamental, assim. Eu tenho uma questão com o envelhecimento que eu gosto muito, assim, né? Tem nada contra quem faz preenchimento, botox, não sei o quê. Mas eu acho legal ficar velha. Porque eu juro que eu não achei que eu ia fazer 40. E agora eu já tenho 48. Então, as minhas amigas brincam assim, eu falo assim, gente, o meu sonho é ganhar aquele cartãozinho de idoso. Porque se eu ganhar aquele cartãozinho de idoso, eu fiz 60. Eu posso dizer, então, que eu estou na sua frente, que eu já ganhei esse cartão de idoso. Enfim, tem algumas coisas que eu já estou à frente do seu tempo. Já. Aquilo que você está planejando, eu já estou nessa fase. Já, é ótimo, parabéns. E verdadeiramente foi porque eu tive câncer com 42 anos, né? Acho que é mais ou menos isso. A gente vai continuar com essa conversa com a Cláudia, né? Falar sobre o GAAPO, sobre a questão do câncer aqui. E eu queria dizer assim, do livro, né, que eu escrevi, O Câncer Me Curou, inclusive parte da venda desse livro a gente destinou com muito prazer, com muito carinho para a Cláudia, assim como eu vou já aproveitando, já que a gente está falando de livros, o livro do Pedro Bertozzi que a gente colocou recentemente, eu, a Leda, o Alexandre, e tanta gente nos auxiliou a fazer esse livro, tantas empresas nos auxiliaram, e ela também, e o livro também teve um destino, e ainda tem porque ainda tem livros ainda, se você se interessar, vai ser destinado tanto para a GAAPO quanto para a Casa do Caminho, né? Já foi destinado, já está sendo destinado. Então, são livros aí que a gente confeccionou com muito prazer e dedicou à GAAPO, que com certeza merece de todos nós o apoio, ok? A gente segue em frente, já após o intervalo a gente continua conversando com a Cláudia e você não saia daí. Precisou de atendimento veterinário a qualquer hora? O Hospital Veterinário Clinicão está aberto 24 horas. Estamos prontos para cuidar do seu pet com toda a dedicação e o carinho que ele merece. Aqui você encontra consultas, exames, vacinas, cirurgias e uma farmácia completa, além de uma equipe especializada em cardiologia, dermatologia, exames de imagem, fisioterapia, oncologia, ortopedia e muito mais. Clinicão, sempre ao seu lado e cuidando de quem você tanto ama. Seu pet está em boas mãos. Estampe sua ideia. Uma loja completa para você e sua empresa. Muitas opções para você presentear. Acrílicos, brindes, uniformes, canecas, bordados, silkscreen, cortes a laser ou holter, MDF, madeira, letra caixa. Personalize sua ideia com qualidade e bom gosto. Estampe sua ideia. Avenida João Pinheiro 901. WhatsApp 35 98853 2831. Amor, carinho, atenção, dedicação. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada. Com tudo que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade. Estamos de volta falando de vida, principalmente, através da Cláudia aqui, que faz um trabalho no GAAPO, né, nesse grupo de apoio ao paciente oncológico, um trabalho significativo para a cidade. Eu tenho certeza que se você não conhece, vale a pena conhecer. E onde é que é o GAAPO mesmo, a unidade física do GAAPO? Bom, a gente tem alguns pontinhos ali na Piauí. Tá. Mas a nossa sede, que é o primeiro lugar que a gente teve ali na Piauí, é na Piauí 451, que é quem vem da CIS, né? Pega a calçada sentido Santa Casa. Uhum. É um prédio de tijolinho à vista, bem na esquina com a Santa Casa, no subsolo do prédio, onde muito antigamente era Pixel, que tinha tomografia, é ali. E agora, mais recentemente, desde maio do ano passado, quando a gente assinou o convênio com a prefeitura, né, o termo de fomento, a gente alugou aquela casa que fica em frente ao Recanto da Tilápia. Você sentar na calçada do Recanto da Tilápia e olhar para o outro lado da rua, é ali. E ali é a nossa casa multi, onde a gente contratou uma equipe multiprofissional, né? Então, hoje o GAAPO tem 16 funcionários. Olha. E a gente faz visita domiciliar para os pacientes que estão acamados, que não têm condição de sair. É isso que eu queria perguntar. Qual é o trabalho em si que vocês realizam no cotidiano?
A gente começou, na verdade, com atendimento psicológico, não só para paciente, mas para a família. Porque, como diz no seu editorial, a família toda adoece, né? Então, todo mundo que está ao redor precisa de ajuda, não sabe como lidar com aquilo. Só que a gente era todo mundo voluntário, né? As psicólogas eram voluntárias, e hoje a gente tem 3 psicólogas contratadas, né? Que são funcionárias. A gente tem fisioterapia, a gente tem enfermeira, a gente tem assistente social, e a gente tem cozinheira, a gente tem auxiliar de cozinha, a gente tem a moça da higienização, tem recepcionista, enfim, tem do financeiro, né? Você jamais iria pensar imagina. Isso? Imagina. Era só um evento lá do Outubro Rosa, de 2016. Quer dizer, na verdade, de Outubro Rosa passou outubro, novembro, não sei o que, janeiro, e o ano inteiro rosa. 10 anos, né? O GAAPO é uma empresa, né? Sim. Então, nos tempos Vocês são uma empresa de atuais, utilidade pública. sim, municipal e estadual. Municipal e estadual. E hoje em dia é difícil, né? Uma empresa que sobrevive 10 anos. Nossa. Né? Então, assim, sou muito grata, né, a isso. E como eu te disse, eu trabalho para que o GAAPO exista sem mim, né? Porque o trabalho do GAAPO, ele se faz necessário, vai se fazer necessário por muitos anos ainda, eu acredito. Então, muitas pessoas ainda vão precisar do GAAPO e eu preciso que ele ande sem mim, porque uma hora eu não vou estar aqui mais, né? Mas enquanto Deus permitir, ninguém me tirar, estarei. Calcula-se, pelo menos pelos cálculos que eu fiz, você vai viver até os 120. 120 não, porque a minha coluna já não vai aguentar. Já não aguenta, né? Vamos Não. diminuir um pouquinho, 119. Nossa Senhora. Mas é isso, né? E aí lá no GAAPO, então, a gente tem essa equipe multi, a gente tem diversas atividades, então, a gente tem pacientes que vão no GAAPO de segunda a sexta. A gente tem pintura em tecido, a gente tem corte e costura, a gente tem pintura de caixinha, a gente tem grupo da memória, que é estimulação cognitiva, principalmente focado para os idosos. A gente tem o Café com Prosa, que é o grupo mais tradicional, onde a gente cada semana discute um tema, né? Então, temas que permeiam o cotidiano do paciente oncológico, tipo, como lidar com a imagem, né? Conto para todo mundo que estou com câncer ou não. Então, tem sempre uma pergunta disparadora. E esses grupos são mediados por técnicos, ou assistente social, ou psicólogos, sempre. A gente traz convidados, a gente tem o coral do GAAPO, que ensaia toda semana. A gente tem o projeto do Pilates, que funciona através da Lei de Incentivo ao Esporte, e que oferece Pilates gratuito para homens e mulheres que estão em tratamento ou que fizeram o tratamento. A gente vai inaugurar agora, acredito que na primeira semana de julho, o nosso centro de reabilitação fisioterápica, onde a gente conseguiu equipamentos que não tem nem na rede privada do nosso município, para tratamento de fisioterapia pélvica, porque muitos homens fazem tratamento de câncer de próstata, né? Às vezes ficam com incontinência urinária, impotência sexual, e óbvio, né? Dependendo do grau dessa lesão, né, desse tipo de tumor, é possível tratar com fisioterapia, com ótimos resultados. As mulheres, às vezes, têm estenose vaginal, fica com dificuldade de ter relação sexual. Isso pensando na qualidade de vida que essa pessoa vai ter. E a gente vai poder ofertar isso tudo 100% gratuito. O Cláudio, você falou de uma coisa que eu acho importante também, voltando um pouquinho, já já a gente continua com essa questão do trabalho do GAAPO. Você falou assim, en passant, você disse, falo ou não falo que tenho câncer? Isso é sempre uma dúvida que me passava também, não sei se você talvez tenha enfrentado a mesma situação. Por quê? Porque o câncer, ele evita se falar, muita gente fala, não, está com aquela doença. Isso já, doença ruim, né? Doença ruim, isso já parou muito, ainda bem, né? Já desmistificou, mas ainda existem. Como é que você enxerga, como, não só no seu cotidiano, mas na sua experiência agora e até com essa sua formação em psicologia específica do tratamento na questão da oncologia, as pessoas que têm câncer, elas devem falar que têm ou não devem falar, ou isso é uma situação de cada um? Isso é uma situação de cada um, mas eu costumo sempre dar o meu exemplo, porque às vezes o que funcionou para mim pode não funcionar para você. Sim. Mas eu lembro que eu soube numa sexta-feira à tarde, eu passei o fim de semana ligando para as pessoas que eram próximas a mim. Olha,
o meu filho era pequeno, né? Então eu liguei para a mãe de vários coleguinhas da escola. Falei, olha, eu vou fazer tratamento oncológico, meu cabelo vai cair. Provavelmente seu filho vai chegar em casa e vai comentar que o cabelo da mãe do Antônio caiu e eu vou precisar da sua ajuda. Não sei como que vai ser, tô com medo, mas eu preciso de ajuda. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida, porque eu fui muito acolhida. Do mesmo jeito, tiveram pessoas que se afastaram? Tiveram. Mas porque aquela pessoa não sabia como lidar com aquilo. Para mim, é uma questão daquela pessoa, não minha. Então, assim, tem gente que fala assim, eu não vou contar para ninguém que eu tô doente, porque as pessoas vão olhar para mim com um olhar de pena, de dó, de coitadinha. Eu sempre pergunto, esse é o olhar que você tem quando alguém te fala que está com câncer? Porque isso é a sua percepção. Não quer dizer que seja do outro. Muitas das vezes, quando eu estava na rua, que as pessoas ficavam me olhando, eu nunca imaginei que alguém estava me olhando com dó, coitadinha. Até porque, na maioria das vezes, a pessoa está te olhando porque ela está lembrando da mãe dela que teve câncer. Ela está lembrando da amiga dela que teve câncer. E às vezes ela não consegue te falar, mas várias vezes eu tive a oportunidade de estar no açougue, por exemplo, num domingo, que eu fui comprar carne para fazer almoço, e aí chega uma senhorinha para mim e fala assim, nunca vi na vida. Chega e fala para mim assim, olha, você está fazendo tratamento, né? Eu já fiz também, minha filha. Vai dar tudo certo. Como é que você chama? Vou rezar para você. Então, só que ela conseguiu falar, mas muitas pessoas não conseguem se expressar, né? Então, eu não acho que alguém olhe para a pessoa que está com câncer e pense, nossa, coitada dela, é um nada. Não acho que as pessoas façam isso. Até porque se a pessoa pensar isso, né, gente, é dela, né? Então, ela que fique lá com aquele pensamento lá. Mas eu acho que as pessoas olham e se compadecem, até por isso que você também falou no começo, né? Quem é que não conhece ninguém ao seu redor, nem um conhecido do conhecido que teve câncer, né? Então, e a gente sabe que é uma doença que acomete homens, mulheres, crianças, idosos, jovens, rico, todas pobre. Todas as classes sociais. Exatamente. Então, independente do seu partido político, se é da direita ou da esquerda, você pode ter câncer. Então, assim, lá na nossa casa, todo mundo é muito bem-vindo. Me lembro que no primeiro evento que eu fui fazer, eu procurei uma lojista para pedir apoio, né? E ela falou para mim assim, claro, muito interessante. Já tem alguém do meu segmento? Falei, tem. O seu vizinho do lado, o seu vizinho do outro lado da rua e o que está ali na esquina. Se você quiser fazer parte, você vai ser muito bem-vinda. Mas eu não tenho condição de escolher, de privilegiar alguém, embora eu compreenda que tem toda a questão de mercado, de marketing, né? Eu não consigo falar que a pessoa não pode apoiar porque o outro já está apoiando, na outra loja já está apoiando. Não dá. Porque pode atingir todo mundo, né? Ninguém está imune a isso, né? Então, eu acho que para mim funcionou falar. Até porque em algum momento, né, dependendo do tipo de câncer que você tem, fisicamente você vai apresentar que está doente. E as pessoas vão comentar. Então, para que você evite isso, já fala de uma vez. A minha experiência também, adicionando a sua, foi que eu me senti liberto um pouco até da doença quando eu comecei a falar dela. Porque quando eu a escondi, parece que eu não sabia enfrentá-la. E quando eu comecei a dizer, não, eu tenho, aí eu tive forças talvez para enfrentá-la. Então, assim, eu também corroboro a sua ideia de falar que tem. Porque você começa porque senão você guarda aquilo e é pior. Se você joga para fora, é uma maneira de você se libertar um pouco da doença em si, né? Sim. E eu me lembro até, adicionando o que você está dizendo, que quando eu fui ao médico, passado muitos anos e tal, já estava um pouco quase que liberto do tratamento, o médico me disse assim, William, eu vou falar um negócio para você. O câncer te deixou. Mas você precisa deixar o câncer. Isso acontece muito. A gente fala muito sobre isso, porque principalmente quando a gente acaba o tratamento, e em casos onde você não tem mais uma medicação, que você vai tomar 10 anos, enfim, você não tem mais nada. É você, o espelho e Deus, né? E aí você fica muito inseguro. Aí você espirra, não, já tô com metástase no pulmão. Saiu uma espinha na cara, já tô com nananã. Todos nós passamos por isso. Eu tive só para corroborar com isso também, na minha experiência, eu tive uma queimação no pé
que eu saía para fazer mestrado, que é uma das coisas que eu falei, eu não vou fazer um projeto, eu quero fazer mestrado. E fui fazer mestrado em Varginha. E eu tinha uma queimação no pé esquerdo que eu não conseguia saber, e eu brincava com isso. Eu fiz tudo quanto é tipo de tratamento possível, que não tinha nada, nenhum tratamento que não tinha nada, mas era uma coisa um pouco psicológica mesmo. Mas você fez químio? Eu fiz só rádio. Ah, tá, então devia ser mesmo. É. Enfim, que tem algumas químicos que Químicos dão essa sensação, né? E aí, perdi onde que eu tava. A gente não sabe muito como que vai lidar daquilo ali. Não tem um segredo, né, William? Sim, não tem. Não tem. Então, tudo a gente fica desestabilizado. E aí a gente tem muitos pacientes que às vezes ficam assim, nossa, mas eu conheço uma paciente que até hoje, já faz 5 anos que ela teve câncer, e ela até hoje vai lá no CACOM, assim, sem necessidade. Aí ela tem uma dor na coluna, ela tem um não sei o quê. E ela tá ali, aí eu falo, o câncer já foi bem, deixa ele ir, vambora, segue a vida. E assim, aí você fala assim, mas eu fiz tratamento, mas eu tenho garantia que eu vou viver? Não, não tem, porque viver não tem garantia. Se você teve câncer ou se você não teve. A única coisa é que quando a gente tem uma doença grave, a gente passa a perceber a fragilidade da nossa vida. Que viver é urgente, porque amanhã eu posso não estar aqui. Mas assim, bendito daquele que consegue saber disso sem ter tido câncer, né? Ele aproveita bem mais a vida. Mas é isso mesmo, a gente fica inseguro, né? E uma outra coisa também que eu acho, para mim, eu já escutei isso e às vezes eu evito falar que tenho câncer, ou que tive câncer, porque as pessoas falam, nossa, então você é um herói, uma pessoa que superou e que... E eu falo, gente, não é assim que funciona e nem deve ser, porque se você imaginar que é isso, e o contrário, aquele que passou pelo câncer e não sobreviveu, ele é um derrotado, exatamente. fraco, então acho que é uma coisa também que é mistificada. Né? Mas acho também que isso é muito individual, né? A gente fez uma oficina no GAPA uma vez, né? E aí falei, eu detesto esse termo, falar o guerreiro lutou contra... Eu detesto. Mas aí, junto nesse grupo, tinha uma querida, né? Falou assim, eu adoro me chamar de guerreiro, porque eu me sinto a própria Xena. Então, assim, isso era bom pra ela. Então, eu falei, isso mesmo, segue aí. Isso é verdade. Mas eu acho ingrato com aqueles que o tratamento não deu certo. Então, nossa, Deus vai te ajudar, então você vai ficar curado. Aí quer dizer que se você não ficou curado, Deus não te ajudou, né? Você não era digno de ajuda. Então, eu acho complicado isso. Aí, quando as pessoas perguntam, mas por que eu tive câncer? Eu falei, olha, essa é a pergunta de $1 milhão. Ninguém sabe, né? E a gente sabe fatores que predispõem, mas eu não tinha nenhum deles, assim, não dos conhecidos, e eu tive câncer. Então, você teve câncer simplesmente porque você está vivo. Então, você está vivo, você está possível de ter câncer, diabetes, hipertensão e todas as outras doenças, né? Eu não acredito num castigo maligno que veio te trazer câncer, porque você era uma pessoa, assim, de ter comentários muito ruins, né? Eu acho que isso melhorou muito, né? O estigma mudou, mas eu lembro assim, nossa, mas também que a pessoa é tão chata, tão snob, quem sabe agora ela aprende. Você acha que o câncer tem, e fala-se muito, comenta-se, a gente não chega também, talvez, nem para chegar talvez a uma conclusão, que o câncer tem um ponto de vista emocional muito forte, ou seja, se você passou com alguma coisa que te deixou muito triste e tal, aquilo pode provocar o entristecimento das células. A gente comumente vê muitas pessoas que passaram pela perda de uma pessoa querida, que tiveram um divórcio, que passaram por situações muito difíceis na vida e ainda tiveram câncer logo após essa situação, né? Mas cientificamente falando, né? Então, se a gente for olhar os estudos científicos, as pessoas que passam por este momento difícil não têm mais câncer do que as pessoas que não passam. Então, a gente não tem como cientificamente afirmar que toda pessoa que passar por uma tristeza muito grande, ela vai ter câncer. Não dá para falar, porque um monte de outras pessoas têm a tristeza e não têm câncer, né? E nem dizer que toda pessoa que tem câncer é porque passou por uma tristeza. Exatamente, porque quando eu não tinha passado tristeza nenhuma, eu estava lá trabalhando feliz e contente. Mas com certeza a gente vê muitos casos associados a isso. Pode ser que isso dê um start nas celulinhas que estavam ali? Eu acho que pode. Mas é o meu achismo, eu não posso afirmar cientificamente isso, porque a ciência não nos mostra isso. Bem, a gente está conversando com a Cláudia
presidente do GAAPA, o Grupo de Apoio a Pacientes Oncológicos. Eu vou terminar esse bloco com uma pergunta. Na verdade, eu já vou levantar, eu abri o programa de hoje falando de uma situação que eu vivi, né? Não eu particularmente, mas eu acompanhei pessoas que tiveram essa situação de ficar por muito tempo ali no CACOM ou UNACOM, né? Todo mundo fala UNACOM, outros falam CACOM, mas não importa, que ficam várias horas ali para atendimento. Então eu fiz um editorial hoje e também coloquei no Facebook, e é sobre isso que a gente vai conversar na sequência e em outros assuntos também, finalizando aí o programa de hoje, que certamente mereceria muitas horas, né? A gente vai para o intervalo, já já a gente volta. Precisou de atendimento veterinário a qualquer hora? O Hospital Veterinário Clinicão está aberto 24 horas. Estamos prontos para cuidar do seu pet com toda a dedicação e o carinho que ele merece. Aqui você encontra consultas, exames, vacinas, cirurgias e uma farmácia completa, além de uma equipe especializada em cardiologia, dermatologia, exames de imagem, fisioterapia, oncologia, ortopedia e muito mais. Clinicão, sempre ao seu lado e cuidando de quem você tanto ama. Seu pet está em boas mãos. Estampe sua ideia. Uma loja completa para você e sua empresa. Muitas opções para você presentear. Acrílicos, brindes, uniformes, canecas, bordados, silkscreen, cortes a laser ou holter, MDF, madeira, letra caixa. Personalize sua ideia com qualidade e bom gosto. Estampe sua ideia. Avenida João Pinheiro 901. WhatsApp 35 98853 2831. Amor, carinho, atenção, dedicação. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada. Com tudo que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade. De volta no Hora da Verdade. Quando eu coloquei essa camisa hoje, a minha esposa olhou para mim e falou: como você é bonito. Mas na verdade ela estava se referindo à camisa, é óbvio. Mas tudo bem, eu acreditei, porque mentiras sinceras me interessam. Mas a verdade é que, em Poços de Caldas, se você procura moda masculina de qualidade, você vai com certeza na Rua Prefeito Chagas 70A. A Luiz Jordan com certeza é o local para você que se veste bem, para você que gosta de boas marcas, de aquela marca que perdura. Você compra uma camisa, ela dura demais, até porque é de muita qualidade. Então tudo que se refere à qualidade em moda masculina, é claro, a Luiz Jordan tem para oferecer para você através da Silene e do João, que te atendem muito bem também. Então passa por lá e dê veracidade a essas palavras minhas. Continuo dizendo para você também que quer dar um banho de loja na sua casa, por falar em loja, Luiz Jordan, aí está o endereço também, a Marmoraria do Contorno do meu amigo Tiãozinho, que vive rindo. Eu sempre falo que rico vive rindo à toa. Então o Tiãozinho é uma pessoa fantástica, né? Está ali para atender, mesmo a filha dele também. A Marmoraria do Contorno na Avenida Vereador de Mundo Cardilho, está na sua tela, 2615, merece também a sua presença, para você dar um upgrade aí na sua residência, na sua loja, na sua casa, enfim, em qualquer imóvel que você tiver, porque lá tem pedras, tem muitos produtos para você poder realmente deixar a sua casa, o seu imóvel ainda muito mais bonito, ok? Por aqui, voltando, Hora da Verdade, nessa conversa com a Cláudia, que é presidente do GAAPO, e eu falei, só para voltar aí, sobre o editorial que eu abri hoje, dizendo que o atendimento no GAAPO, no CACOM, precisa de realmente ser modificado, talvez, de alguma forma, que é a questão da espera das pessoas que ficam ali por horas, e isso pode, com certeza, deixar as pessoas ainda muito mais nervosas, aflitas, né? Enfim, e é esse assunto que eu queria conversar com você, Cláudia. Bom, então, para quem não sabe, né, nem você sabia. Nem eu sabia, aliás, é uma coisa importante, né? Eu trabalho na Santa Casa, né? Então eu sou coordenadora da psicologia da Santa Casa. E eu também respondo por um departamento que chama de Parceria e Inovação. Esse departamento é responsável pelas as relações institucionais do hospital, com as prefeituras, assim, com os prefeitos, na verdade, com
os deputados, os vereadores. Então sou eu que faço essa parte aí. E aí agora, desde a última semana, também junto com o pessoal da comunicação do hospital. Então a Isabela, que é a publicitária, e o Rafael, que é o jornalista, trabalham comigo. Mas, obviamente, né, a Cláudia, pessoa física, né, sem CLT, quando leu este texto, ficou muito abalada. Porque eu falei, ele tem razão. Por um lado. Não, ele tem razão por todos os lados. Mas como que a gente pode resolver isso, né? E aí eu lembro que eu fui até o nosso superintendente, falei com ele falou, olha, fala com a nossa diretora assistencial, que é a Josi, né? Então falei com o Dr. Renan, aí ele falou para eu falar com a Josi. E aí falei com a Josi falou, fala com o Guilherme, que é o coordenador da Unacom. E aí a gente foi reunindo e pensando juntos, né? Então vou te contar como que funciona hoje, né? Uhum. Então a gente faz lá por dia, chega a fazer até 50 quimioterapias, eu acho, por dia. Tem dia que faz menos, tem dia que faz mais, mas mais ou menos 50. É muita gente fazendo quimioterapia. Sem dúvida. E a gente tem quimioterapias que duram 15 minutos. E a gente tem quimioterapias que duram 8 horas. Meu Deus. Então, a gente tem as quimioterapias agendadas. Então, vamos supor, você faz a cada 21 dias, você veio hoje, daqui 3 semanas, está agendado lá, o William tem sua vaga para fazer quimioterapia, certo? E aí tem X número de pessoas que tem a vaga agendada para aquele dia. Paralelo a isso, todo mundo que chega lá no CACOM tem urgência, certo? Sem todo dúvida. mundo tem câncer. É igual quando as pessoas às vezes me procuram e falam assim, nossa, será que você consegue dar um jeitinho de passar na frente? Eu falo, olha, não dá, né? Porque todo mundo ali tem câncer, todo mundo ali tem pressa. O máximo que eu posso ver se tem alguma coisa errada, se os seus papéis não chegaram lá, tentar entender como que tá, mas passar na frente ninguém vai, porque tá todo mundo no mesmo barco. E aí, o que acontece? Várias vezes você conhece alguém que chegou lá, teve um diagnóstico 20 dias atrás, está lá esperando, um diagnóstico super grave, e ele vai no médico, ele chega lá e o médico fala assim, ó, ele precisa fazer a quimioterapia hoje. Tem que ser hoje. Entendi. E ele chegou lá às 7 horas da manhã. Mas você já estava com a tua quimioterapia agendada. Eu vou ter que esperar você fazer a tua quimioterapia para eu fazer a minha. Então, não é um problema fácil de resolver. Para além disso, a gente tem o fato de muitas pessoas virem de fora. E as prefeituras vêm obrigatoriamente 4 horas da manhã. Chega aqui às 7. Se eu agendar para você, olha, você vai vir fazer a quimioterapia à 1 da tarde. A prefeitura não vai te trazer à 1. Ela vai te trazer às 4 horas da manhã. Você vai ficar esperando até 1 hora da tarde. Então, aí eu já não consigo. Aí então você fala assim, Cláudia, vamos fazer assim. Vamos fazer dos pacientes de fora de manhã e vamos fazer dos pacientes de posto à tarde, porque estão aqui, mais fácil de deslocar, né? Também não dá, porque eu tenho paciente de posto que faz quimioterapia de 8 horas. Se ele for de tarde, que hora que vai começar a quimioterapia dele? Que hora que vai acabar? Né? Os funcionários ficam lá até às 5. Então, não é um problema, uma equação fácil de ser resolvida. Não é uma logística fácil de operar. A gente, inclusive, a equipe já tinha pensado sobre isso, já vinha se mobilizando para fazer algo. Aí, o que a gente conseguiu fazer, que a Santa Casa vai até soltar um comunicado oficial, né? O que a gente conseguiu fazer? O Guilherme já tinha deixado uma agenda disponibilizando alguns horários à tarde. Então, assim, vamos supor, eu sou de Poços, a minha quimioterapia dura 3 horas, até que é a quimioterapia de até 3 horas, que é o que a gente pode fazer. A de 8 horas a gente necessariamente tem que fazer de manhã. Mas vamos supor, tem uma quimioterapia de até 3 horas e eu moro em Poços e eu tenho disponibilidade de vir à tarde. Então a gente vai abrir algumas vagas, se eu não me engano, são 12 vagas para fazer a quimioterapia à tarde agendada. Então, assim, de repente, aquele paciente que tem disponibilidade, que não quer ficar esperando ali um tempão, que quer saber a hora que vai fazer a quimioterapia, ele pode agendar. Eu acredito que isso não é viável para os pacientes de fora, mas para os pacientes daqui, sim, é viável. E chega ao absurdo da gente, eu já ouvi isso, de pacientes daqui falando assim, mas eu tenho que privilegiar o outro, porque ele é de fora? Eu sou daqui e eu quero fazer cedo. Mas se todo mundo pensar só no próprio umbigo, a gente não sai do lugar. Se o interesse então, individual for acima do interesse coletivo, difícil. Sim, a gente precisa
de que as pessoas se mobilizem e entendam que isso é em prol de um bom funcionamento do serviço como um todo. Então, a gente já, eu não sei se ele já colocou, mas ele já ia colocar um papel lá falando: agende sua quimioterapia com horário na parte da tarde. Ele já vinha, sem publicar lá na parede, no mural, já vinham as meninas da recepção oferecendo, já há algum tempo, mas não tem adesão, ninguém quer. Então agora, o que a gente vai fazer? Os processos de quimioterapia novos, que são da cidade e são possíveis serem feitos à tarde, serão agendados à tarde. Porque os que já estão fazendo, é muito difícil você conseguir mobilizar isso, sabe? Entendi. Mas alguns pacientes vão ter a sua quimioterapia agendada para tarde, principalmente os de postos e que têm condição de fazer em até 3 horas. Para que a gente tente minimamente resolver. Mas vai resolver de modo que todo mundo vai fazer a quimioterapia de boa e vai embora para casa tranquilinho? Não, não vai. Simplesmente porque a gente tem esses outros pontuais que chegam, não estão agendados e precisam ser encaixados. E muitas das vezes, é assim, quando a gente fala de paciente oncológico, né, todo mundo tem alguma fragilidade, né? Ninguém passa, né, livre pela quimioterapia sem nada, sem nenhum sintoma, né? Mas aí, de repente, sei lá, eu tenho 30 anos, estou fazendo quimioterapia, estou com enjoo, estou com baixa imunidade, mas chegou uma paciente de 90 que está fazendo quimioterapia, está com um câncer super agressivo, e ela chegou depois de mim, eu tenho que fazer na minha frente. Entendi. Entende? Então, assim, tem coisas que dentro, quando a gente fala de saúde, não dá simplesmente para a gente entregar uma senha e te falar: ó, você é garantido que você vai ser a primeira ou você vai ser a segunda, né? Entendi. Então a gente tenta de alguma forma minimizar esse transtorno, mas nem sempre é possível. Não, é perfeitamente explicável e perfeitamente compreensível. O que eu acho que aí, talvez, indo na área um pouco da minha área, que é a área da comunicação, e aí você tem profissionais lá capacitados, que eu conheço a ambos lá, e eles podem até te auxiliar nessa minha, não sei se é uma ideia, se vocês já estão trabalhando em relação a isso. O que às vezes as pessoas que faltam, que estão lá, é exatamente de um processo informativo. Porque, por exemplo, se eu reclamo de que estou lá muitas horas, é porque eu não sei do processo, muitas vezes, né? Por que está acontecendo, por que eu estou aqui tantas horas? Então, se houver uma possibilidade de entregar para quem está lá um folheto, explicando um pouco essa questão dos horários, eu acho que há uma compreensão maior, porque as pessoas vão entender o processo. Porque às vezes as pessoas estão lá e, é claro, elas não sabem a estrutura, a logística, os problemas operacionais, enfim, que demandam aquilo. Então elas vão reclamar que ficaram lá tantas horas e elas não vão entender, porque elas não sabem do processo. Então seria muito legal, assim, uma sugestão, não sei se é viável, de comunicar através de um folheto, um papel, que elas possam entender isso. Porque, e eu acho muito legal essa movimentação que vocês já fizeram para tentar melhorar um pouco, e claro que você disse com todas as letras, e eu assino embaixo, que não é possível resolver, porque as equações são diferentes, os horários são diferentes, as situações são diferentes, e é muita gente, porque outra coisa é o volume, né? Muito. Porque você atende pessoas de Poços e quase da região sul-mineira aí, né? Então já é uma situação difícil de lidar. Que a gente acredita que com a abertura dos CETAS, né, que é o prédio que vai vir para acolher a oncologia e a hemodiálise, muitos desses problemas vão ser resolvidos, porque a gente vai dispor de mais cadeiras de quimioterapia. Então, o espaço da quimioterapia vai ser maior. Então, a gente vai conseguir atender muito mais paciente ao mesmo tempo. E aí, com certeza, isso vai ser, em boa parte, mitigado, né? A gente tem tantos assuntos aqui que daria horas, da verdade, mas eu queria saber como é que as pessoas podem auxiliar o GAAPO nesse trabalho, porque certamente com 16 funcionários, com pessoas trabalhando lá, vocês precisam de auxílio, de onde vocês acham recursos para manter e o que vocês estão precisando com urgência ou sempre precisam para que a gente possa também auxiliar o GAAPO nesse trabalho, que é, verdade, um trabalho coletivo. Sim, o GAAPO sobrevive hoje por causa de mão de obra voluntária e de doações voluntárias, né? A gente tem esse termo com a prefeitura, mas esse termo ele veio para que a gente pudesse ampliar o nosso trabalho. Então, tudo que a gente fazia antes do termo,
ele não é custeado pela prefeitura. Então, assim, a gente tem um custo fixo, dia 1º, de R$25 mil, que não é contemplado pelo termo de fomento da prefeitura. Então, a gente faz bingo. Então, todo último sábado do mês tem bingo no GAAPO à tarde. E a gente precisa arrecadar prenda. A gente doa cesta básica. Então, a gente está sempre pedindo alimentos, leite, né? Mas agora nós estamos nos mobilizando porque a gente vai fazer um evento em parceria. A gente recebeu um grupo, né, uma comissão organizadora, que está fazendo esse evento, que vai ser lá no Lar dos Velhinhos, dia 7 e 8 de junho. Então, no sábado à noite e no domingo, da hora do almoço para o fim da tarde, para tarde, onde o bar do sábado vai ser do Lar dos Velhinhos e o almoço, que vai ser uma feijoada também do Lar dos Velhinhos. E aí, no sábado à noite, a gente vai ter um bingo em prol do CACOM e do GAAPO. Então, a gente, no momento, está precisando muito de prendas. Então, você é empresário, pode doar vale pizza, pode doar frango assado, se você faz uma rosca, pode doar rosca, enfim. E como é que a pessoa contacta vocês? Através do nosso telefone, que é 997269447. Repita. 997269447, ou através lá da nossa sede, que fica aberto segunda a sexta, das 9 da manhã às 17, e a gente fica na Piauí 451 ou na Piauí 544. A gente precisa, então, qualquer pessoa que é prestador de serviço, seja cabeleireiro, manicure, pode doar um vale, né? Então, a gente precisa muito e as pessoas precisam ir lá jogar o bingo no dia 7, à noite. E no dia 8, que a gente vai ter esse almoço em prol do Lar dos Velhinhos, no dia 8 a gente vai ter um leilão de vivos. Então, o pessoal está arrecadando aí nas roças bezerro, leitoa, e aí vai ter um leilão lá e convido a todos a prestigiarem, né? Então, nas nossas redes sociais, que é grupo.gaapo, lá tem todas as informações, e se você também quiser colaborar com o nosso bazar, que é fundamental, é algo que nos mantém, se for fazer uma faxina aí no guarda-roupa, pode doar, coisa de casa, pode doar, tudo a gente reverte aí, né? Muito bom, e pode contar sempre com a gente aqui no Hora da Verdade para divulgar tudo isso, Cláudia. Um canal é aberto, né, para que você possa divulgar as ações do GAAPO, porque verdadeiramente a gente tem que entrar nessas correntes que são fundamentais para a cidade, principalmente para essa situação, para quem passa pelo câncer, pelo CACOM, o trabalho que realiza, pelo GAAPO, enfim, é importantíssimo. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui, deixar um espacinho para as suas considerações finais. Imagina, eu que agradeço, é sempre um prazer estar com você. Você é um amigo querido de muitos anos, né? Então, queria agradecer a sua iniciativa e da Leda, né? E de todo o pessoal aí que se envolveu com o livro, né? O Pedro, um amigo querido que me ajudou diversas vezes e sempre vai estar no meu coração. E é uma honra poder, de algum modo, ter feito parte da vida dele. E que vocês pensaram, né, na gente para receber parte dessa renda. Então, só gratidão mesmo a você e principalmente a Leda e ao Pedrão, né, que de onde quer que esteja está lá sorrindo e cantando aquelas lindas canções em italiano. Tenho certeza disso e que faz tanta falta na nossa vida, né? E com textos tão lindos. Me lembro do texto dele que ele fez uma vez para uma paciente do GAAPO. Incrível, eu falei, nossa, acho que é o texto mais lindo que eu já vi, e ele sempre vai estar presente com a gente, né? Muito obrigada, viu? Eu termino esse programa com um pouquinho de negócio que se chamam de lágrima, acho, mas é uma lagriminha que saiu do olho aqui, quando a gente fala de pessoas queridas, né, que deixaram aí o seu legado e deixaram no coração da gente e permanece no coração, né? Eu sempre digo que o Pedro Bertozzi tinha um coração tão grande, morreu de coração, e o coração dele é um coração necessário para os dias de hoje, né? Infelizmente, que ele continue, o coração dele continue batendo no nosso. Um grande abraço para você, muito obrigado a Cláudia e a você, e uma ótima semana, fica com Deus.